sei como a galera consegue brigar tanto com você aqui. Parece ser bem fácil brigar comigo, viu? Caramba, que você é tão calmo. Eu sou calmo, mas no Twitter não dá pra... Você não passa nessa emoções, vibe. né? Exato. Imagina. O problema do Twitter é justamente que você fala uma coisa e as pessoas entendem outra e acabou. É o esgoto da internet, né? Nossa, o é pior total o lugar esgoto da né? internet, velho. Eu fico pensando, eu entro lá pra falar o que eu penso só porque eu não quero ceder um espaço público pro esgoto, entendeu? E o Twitter é importante, pô. Presidentes, não sei o quê, jornais, e meio que todo mundo do mainstream tá lá no Twitter. Todo mundo que importa de alguma forma tá lá. Eu não acho a gente só abandonar o Twitter e falar assim, realmente, só tem um retardado ali e não dá pra mais interagir com ninguém, não dá pra... Vou embora. Aí fodeu, porque aí esses caras vão começar... Aí eles ganham. Eles ganham. Mas isso é um cerco que tá fechando pra todo mundo em todo lugar, né? O Instagram tá bizarro. Tá bizarro o Instagram? O Instagram tá bizarro, porque eles falavam Ontem bem eu fiz uma sequência de stories em que eu falei sobre o perigo de um homem inofensivo e que meninos deveriam ser treinados para serem homens, e eles fazem isso a partir da dor, e como a gente hoje poupa muito, né, a dor de todo mundo e tal. E aí, em um desses stories, eu escrevi que, naturalmente, com uma geração de homens mais merda, as mulheres ficam mais forçadas a tomar um pouco de frente da coisa. E aí eu falei, então, na minha visão, o tal do feminismo, ele vem mais como uma resposta... Não unicamente, mas grande parte como uma resposta a esses homens que deixaram de fazer aquilo que, tecnicamente, homens faziam, do que qualquer outra coisa. Eu escrevi isso. E aí, como... Mas agora, eu não sei se... você... Então, mas aí eu não sei se é uma teoria da conspiração na minha cabeça, mas eu tenho pra mim que o algoritmo já... Ele sabe quem eu... Ele me mapeia de alguma forma. Tipo, ele sabe que eu não sou membro da comunidade LGBTQIA, a mais, sei lá. Sim. Ele sabe que eu não sou... Entendeu? Então, assim, se eu coloco uma certa palavra lá, se eu escrevo, sei lá, feminismo e no mesmo negócio tá escrito, tipo, chata pra caralho, eu também escrevi isso. Mas eu acho que ele já saca. Deu uma forçada. Mas é chata mesmo, é muito... E eu ainda... na verdade, que daí eu também escrevi que atrás de cada cabelo azul tem um... realmente deu uma forçada. Não, mas... Tem razão. Cara, ó, eu sou super a favor de você poder falar essas paradas. Eu também. E eu concordo, acho que basicamente com tudo que você falou, de certa forma. Não sei se tudo. Tem uma parada que eu discordo, na verdade, que é que o feminismo surgiu por causa que os homens ficaram fracos com o tempo. Acho que só nessa terceira onda pra frente. Porque eu acho que o feminismo ele surgiu por causa... Que eu acho que... Pô, as mulheres não podiam votar, tá ligado? Existia realmente uma necessidade. necessidade. Que a concessão ao voto não foi uma coisa que foi conquistada necessariamente pelos sufragistas, né? Porque foi um homem que foi... Eu posso não falar nisso? Pode, você que trouxe o assunto. Nossa. Eu nem sei porra nenhuma. A gente tava falando do negócio da internet dar uma cerceada. E eu sinto essa cerceada em muitos assuntos, não só nesse. Sim, em todos. Até a liberdade de expressão tá sendo cerceada. Sim, pra caramba, porque você não pode fazer uma pergunta. Eu não vou fazer uma pergunta, né? E tipo... Se você olhar o contexto da minha conversa, você vai ver que o que eu tava falando não é sobre racismo ou sobre preconceito. Tá falando sobre liberdade de expressão, pô. Mas a minha pergunta sempre é, lá em casa a gente conversa muito sobre isso, mas eu sempre falo, se é uma minoria barulhenta, por que eles conseguem? Mas eles são altamente organizados. E eles são uma minoria gigantesca. É uma grande minoria. E eles estão em pontos estratégicos do cerceamento da... Eles são altamente organizados. Uma minoria altamente organizada. Coisa que liberais dificilmente vão fazer, porque tecnicamente... Eles não querem se organizar, eles querem ficar cada um no seu... coletivistas, exatamente. Aí a gente dança nessa. Exato. Um dos tombos, acho que o maior que eu tomei foi nesse sentido. Foi? Que eu falei no meu Instagram, eu falei um pouco, eu poderia ter pegado um pouco mais leve no jeito de falar, mas basicamente eu comecei a minha fala dizendo que aquilo que eu ia dizer era um problema e que quanto mais cedo nós identificássemos esse problema, mais cedo nós poderíamos combatê-lo de uma forma eficaz, eficiente. E aí eu disse que como empregadora, para um empregador, não compensa contratar mulher. Por mais que a gente fale, mas as mulheres ganham menos. Pô, se as mulheres ganham menos, por que a gente não contrata só mulher, caramba? É porque não é assim que funciona. E aí tem as suas questões. Então, eu vou afastá-la porque ela é engravida. Eu vou... mas aí o governo vai te pagar de volta? Sim, mas para um pequeno empresário não funciona assim, não é no dia, não é na hora. E fora que você escolheu aquela pessoa para trabalhar lá, você vai ter que afastá-la, você vai treinar uma outra, é todo um problema. E eu disse, olha, se quiser equalizar, então, nós temos 6 meses para sair, dá 6 meses para ele também. Aí você equaliza. Sim. Que daí é um problema contratar todo mundo. Então, beleza, aí ficamos no 0 a 0. É verdade.
E aí, quando eu falei isso, eu escrevi na tela do story. Escrevi. Enquanto eu falava isso, eu escrevi. Mesmo assim, tenho mais da metade da minha equipe de mulheres. Aí, eu fui burra o bastante para não colocar isso aqui no meu olho. E eu botei aqui embaixo na tela. E a galera cortou, editou o vídeo. Não, mas aí é assim, foda. Não, você não tá entendendo. Até hoje, ela não contrata mulher porque engravida. E aí, assim, nunca deixei de contratar mulher porque engravida. Minha equipe era... Hoje eu tenho um homem, no máximo, contratado. Nunca foi essa a questão. E eu estava falando do ponto de vista do empregador. Teve 5 ou 6 denúncias no Ministério Público. E aí o Ministério Público abriu um inquérito. Sério? Chegou nesse nível, cara? Caralho. Achei chique. Achei chique e me sentia pronta. Aí eles abriram esse inquérito. Peguei 2 advogados e fomos fazer isso e tal. E aí, para não virar processo, que eles disseram, a promotora na época disse, olha, não vamos deixar, nem a pau. E para não virar processo, você tem a opção de fazer um termo de ajuste de conduta, um TAC. Eu falei, beleza, vamos fazer. E aí, eu decidi ali os termos do ajuste de conduta, né? Então, eu falei, posso fazer um vídeo, posso falar isso no vídeo, posso não sei o que e tal. E ela falou, beleza, pode. Tem um prazo aí para você me entregar isso. Beleza. Aí, como eu já dava com aquela ideia assim, né, o que eu vou ter que fazer, eu deixei cozinhar. Falei, a hora que bater aqui, eu vou gravar. E aí, bateu um dia, eu falei, cara, eu tava falando sobre um outro assunto, falei, deixa eu aproveitar e falar de um assunto aqui, gravei eu falando isso. Aquilo corria em segredo. Ninguém pode falar sobre o ajuste, ninguém pode falar, não podia falar para ninguém, nem eles. E aí, eu não sei quem, não posso dizer de jeito nenhum, posso dar a ideia de que foi o Ministério Público, porque eu acho que eles jamais fariam isso, mas alguém vazou o termo, assim, de que eu teria que fazer. Então, assim, no dia anterior, saiu em um monte de sites e tudo mais, nutricionista terá que se retratar por fala ilegal. Então, assim, no dia que eu fui postar o vídeo que eu tinha gravado, tava uma galera lá. Eu poderia chupar o limão e falar, puxa, todo mundo vai ver isso aqui e tal. Cara, eu fiz uma puta caipirinha. Meti um conteúdo lá, meti um link lá e tal, e a galera ficou, quem já tava entendeu. E no fim das contas, eu falei, cara, mas no fim, eu não fiz o negócio, eu tô falando sobre ele, Sim. e eu tô falando sobre ele como um problema. Sim. E eu tô dizendo pra vocês, a gente precisa resolver esse problema. Pra quê? E é bizarro, assim, pra mim é super bizarro o fato de você ter que pedir desculpa por um troço que você, e um troço que você não porra, fez. Você não fez, você escreveu o texto, só que Sim. não colocou ele mais pra cima. Hoje eu nunca mais dou uma dessa. As pessoas cortaram, isso é bizarro, isso é um absurdo. Foi. Mas é isso, eu nunca olhei pra isso como uma coisa terrível, porque... Desculpa. Pode falar? É que eu lembrei que soltaram uma fake news sobre a gente. O Fefito escreveu uma matéria falando que a gente tem um fórum que é pago, não é isso? Um fórum pago que acontece as maiores barbaridades. Tipo o quê? Que os nossos ouvintes eles se reúnem nesse fórum que a gente criou e produziu só pra falar as coisas mais abomináveis possíveis. Mentira. Em prol da super liberdade de expressão maléfica. Então a gente tem que processar também, né? Porque, tipo, a gente nem tem esse fórum, tá ligado? Da onde que ele tirou essa porra? Cara, você imagina o trabalho que ia dar pra organizar um fórum desse? Você acha que você vai fazer isso quando você tá cansado, morrendo de fome? Sim, por que eu quero um fórum para as pessoas pagarem dinheiro pra falar merda, meu? Exatamente. Quem que ia pagar dinheiro pra falar merda? Você pode falar de graça na internet. O que me choca é de onde tira. Você também se pergunta isso? Porque eu olho e falo, não, eu juro que na hora eu não tenho vontade de brigar, eu tenho vontade de falar, tá, não, tudo bem, beleza, eu aguento até... Só me conta aqui, de onde veio essa porra? Isso? Caralho, me dá um pouquinho dessa droga que tá usando aí. Sabe, porque eu vejo às vezes as pessoas falarem da minha vida pessoal, por exemplo, numa riqueza de detalhes, que já teve coisa que saiu lá que eu liguei pra ele, falei, isso aqui é verdade? E ele falou, você tá louca, você tava comigo. E aí, mas é uma riqueza de detalhes tão grande que me confundiu. Imagina. Então, assim, se um cara desse vem e fala do teu fórum com detalhes, o que acontece, e 2 ou 3 pessoas que já estão dando o relato de que estavam lá, que jeito você se defende de um troço desse? Caralho, eu nem sabia dessa porra. O cara você não soltou... tá indo, né? Eu tô por fora do fórum, tô vacilando. O cara soltou, inventou uma mentira, não sei, ou alguém mentiu pra ele, ele acreditou, mas a gente nem tem fórum nenhum. Mas peraí, mas onde Não é que tem saiu fórum. essa porra? No Twitter? Não foi no Twitter, BuzzFeed. Olha, que legal. BuzzFeed é um site de sensacionalismo, entendeu? Pô, legal. Então não esquece de pegar o print e o link dessa porra aí. Vocês processam? Nunca, mas aí agora vamos ter que começar, né? Cara, é um saco. É. Um saco. Mas, pô, sei lá, as pessoas estão entrando numa... Eu não quero processar ninguém. Eu não gosto. Eu acho que... Você tá pela tua paz, né? Mas, Não, pô... tá bom, deixa comigo então. Mas... Você tem essa pilha? Você vai pra Eu cima? não gosto de injustiça.
Tá. Assim, o que tem acontecido tem sido uma grande injustiça, sabe? Tudo que tem surgido em volta desse assunto tem sido só injustiça. Porque, cara, não tem... Olha, eu lembro, assim, no começo, vocês eram meio libertários, assim, né? Um podcast libertário, né? Vinha muita gente... Começou isso, Pô, aí taxaram. Aí depois vocês eram muito conservadores, taxaram. Aí depois esquerdista. Aí depois vocês eram muito esquerdistas, taxaram. E eu penso, cara, não é possível que ninguém tá olhando de fora e falando, não, cara, os caras recebem todo mundo. É o que a gente tenta. É porque é tão raro que as pessoas não acreditam. Não, né? Vocês já receberam aqui alguém que vocês não têm estômago pra ouvir? Não precisa falar quem. Não, estômago, acho que eu nunca tive esse problema, não. Já tivemos problemas de cara chato. Não acreditar que o cara realmente tá defendendo aquelas porra. Caraca. O cara defendeu a Terra Oca. Ah, é verdade. Com os mamutes. Não ironicamente. Não ironicamente. Não ironicamente. Complicado. Terra plana, não ironicamente, foi já defendido aqui. Tá. E o fato da gente ter permitido essas opiniões pra muita galera é motivo que a gente tem que... Sim, que eles falam que você não pode dar palco. Eu penso completamente o oposto. Também. Nessa época eu falei, cara, se uma pessoa tá falando besteira, eu quero mais é que ela fale. Porque ela se expõe na besteira dela. Exatamente. Agora, se eu vou lá e falo, não, ela não pode falar nada, ela se torna um Marte. E aí ela cresce, porque a semente enterrou, nasceu. E aí ela vai pra esses fóruns. Vai pros fóruns, exatamente. Se eu não posso me expressar livremente, o que vai acontecer? Você vai me reprimir, e aí eu vou buscar outras pessoas reprimidas igual a mim, que pensam como eu vou me unir, a gente vai fazer um ciclo vicioso de autoafirmação dos nossos pensamentos, e aí o Ku Klux Klan nasce. É assim que funciona a parada, entendeu? Sei lá, é foda, cara. Eu tô meio... Às vezes eu, sinceramente, fico com... Eu perco um pouco a fé na humanidade, velho. De verdade. Assim, mano, pra onde que o pessoal tá querendo ir? Vai ser a inquisição da internet? A gente vai ter, então, um grupo de militantes que já entenderam qual é do universo e eles vão ser encarregados de patrulhar todas as opiniões de todos os influenciadores, de todas as pessoas, e se cada uma pessoa sair um pouquinho da linha, é cancelamento neles. E se de repente eles conseguirem fazer isso, como você tá? Eu tô cancelado já, né? Não, mas assim, desligou o computador, desligou o celular. Eu penso nisso. Tá. Porque eu também penso nisso, tipo, pô, vai ter uma hora que eu não vou poder... Tá sempre aquele puto negócio lá, tipo, tua conta tá pra ser excluída. Tá, eu sempre penso, beleza, se esses caras conseguirem, se todo mundo calar todo mundo, tá, como que eu fico? Porque é por isso que eu tô falando do negócio de fazer a caipirinha com limão. Enquanto a gente ainda pode falar, a gente tem que tirar alguma coisa disso. Pra poder fazer lá o back, né? Pra poder guardar não o back, mas o back... lá é o outro back, outro back. Pra poder fazer lá a guarda. Porque se isso acontecer, a gente tem que ter outro lugar pra correr. A internet pode realmente cercear a gente completamente em algum momento. Mas como que foge da internet? Tipo, pra onde a gente vai? Carta, pombo, correio? Não, mas assim, pensa, eu tô falando da internet como trabalho. Ah, entendi. Isso, o que eu tô dizendo minha única fonte de renda é a internet. Mas eu não tô falando de fonte de renda. Eu tô falando de realmente, tipo, que tipo de sociedade a gente tá construindo? É uma sociedade onde todo mundo anda com medo, ninguém fala o que pensa, e se falar, o seu vizinho pode te delatar pras autoridades. Sabe o que parece isso? A gente já viu isso antes, né? A gente já li sobre isso, né? É a Coreia do Norte, essa porra. Pra mim, o Twitter tá agindo como a Coreia do Norte agora. Não o Twitter, a empresa, tá? Mas a galera, a lacradora que se instalou lá. Porque daí tem esse negócio também da empresa ser particular, e eu, sinceramente... defendo que os caras, a casinha deles, eles podem... E o que você acha sobre eles ter como o ambiente virtual, ele é... não é tangível, né? Mas ele é, ao mesmo tempo, ele é muito impactante na nossa atenção, ou seja, e no nosso tempo como ser humano. O fato do Twitter, o Facebook e o YouTube, eles abrangerem tantas pessoas, e o fato de você ter que estar lá para ser ouvido, será que esse serviço que eles começaram a fazer não ganhou um status de algo público? De tipo empresa de luz. Ou de rua. Eu entendo. Será que o Facebook não é tipo... a Enel, entendeu? Será que eles o cara pode virar você e falar, não quero pôr luz na sua casa. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. E eu acho que o Facebook não pode só falar, cara, não gostei da sua opinião. Mas aí o cara que não pode fazer isso é o cara que realmente... A gente tá falando de um serviço que realmente é estatal, que realmente é grande, que realmente... A gente não tá falando de um serviço privado. Eu entendo, Porque ao mesmo tempo eu acredito que você é o cara que também defende que se uma pessoa entra na padaria pra pedir um bolo pra um casamento que é gay e ele não quer fazer, ele também pode.
O quê? Não querer fazer? É. Eu acho que é o direito da pessoa. Mas e aí o dono do Facebook não pode fazer a mesma coisa e falar aqui, você não quer que você fique? É porque o cara ele tem a opção de ir comer em outro lugar. E no Facebook você não tem. Como não? A gente tem outras redes sociais. Mas o problema é que todas elas estão unidas na mesma propósito de censura. O Donald Trump, não. O Donald Trump também. Ele foi censurado do Twitter, né? De tudo. De tudo? De tudo? Achei que era só do Twitter. Então, tá vendo? Tá vendo? É esse o problema. Aquele Alex Jones, que é o loucão, teoria da conspiração maluco. Censurado de tudo. O problema é isso, velho. Porque eu não acho que empresas privadas que fazem uma oligarquia lá e um conluio possam se juntar para decidir que ser humano tem voz ou não. Uhum. Eles literalmente tiraram a voz de alguém porque sim e foda-se, porque eles têm o monopólio da praça pública virtual. É que como a praça pública virtual, na verdade, é muito nova, ninguém ainda fez a regulamentação. O que também é um baita de um problema. É um problemaço também. E se alguém fizesse a regulamentação aí, que dançou mesmo. Será que a gente quer mesmo essa regulamentação? Pois é. Eu acho que a gente precisa de uma regulamentação. Porque, de repente, perder o seu lugar na internet ainda é menos ruim do que perder o seu lugar at all. Tipo, todo. Porque se a regulamentação for pra internet, não é uma lei na internet que é outra aqui, né? Uma regulamentação da internet pode ser inteligente, pode ser, não precisa ser... Quem vai fazer? É um problema. Complicado. É um problema. Teria que ser feito com a sociedade em conjunto, democraticamente votado, talvez. Nossa, não tem a mínima chance de dar certo. Não tem, Zé. Não tem. Imagina juntar a galera que tá cancelando. Aí essa galera... Não, é verdade. A gente não tem, a gente tá afadado. Mas já estão lançando leis, né, de censurar a internet. Tem essa lei de fake news. Teve um cara aí, o deputado federal, estadual, não lembro. Acho que federal. Que ele perdeu o mandato por fake news. Que ele aparentemente falou que as urnas... Fez uma denúncia, né, que as urnas eletrônicas estavam sendo fraudadas, porque ele ouviu relatos de pessoas que falaram... eu cliquei Chegou no WhatsApp. Não. Pessoas fisicamente falaram para ele que clicou lá e deu errado e tal. Aí ele fez a denúncia, o Ministério Público pegou as paradas, foi checar as máquinas que ele denunciou, não tinha nenhum problema. Uhum. E aí meio que ficou como fake news essa parada. Porque ele fez uma denúncia que não era verdadeira. Tá. E aí ele perdeu o mandato por causa disso. A denúncia dele foi formal? Foi na internet, eu acho. Tá. Não sei se foi formal. É estranho, né? Porque eu não entendi até hoje o conceito de fake news, porque pra mim chamava mentira, não chamava? Exatamente. Outro e por que é diferente? Porque... Tô perguntando real. Porque eles sabem que é errado o que eles estão fazendo. Mas quando conta mentira, o cara nunca sabe que é errado? Pô, mas aí a gente ia ter que prender todos os políticos, né? Não ia ser ótimo? Ia ser assim, ótimo. Sem nada pessoal, mas tipo, se a gente não tivesse tudo isso de gente lá... Seria ótimo, Pô, diminuísse pra metade... Seria foda. O problema é que eles estão criando esse negócio de fake news porque é um mecanismo de censura. Se o Estado ele tem o poder de decidir quem está mentindo ou não, porque é muito subjetivo que é fake news. Vai saber se o cara realmente ouviu uma denúncia de pessoas que realmente acreditavam que a urna tinha sido fraudada, ele se sentiu no desejo de fazer uma denúncia. Mas aí é o negócio da intenção, e a intenção não importa. Mas se a gente pune pessoas que fazem denúncias, a gente inibe... por ser denúncia, entendo. A gente inibe pessoas de fazerem denúncia no futuro. Sim, não. Porque elas têm medo, não. Fazer mas uma denúncia não, porque se eu tiver errado... poderia ter sido formal, né? Eu não sei se foi formal ou não. Porque a gente tem um meio pra isso, né? Sim, eu não sei se foi formal ou não. Mas, eu sei lá, eu só acho que é perigoso a gente dar uma ferramenta pro Estado que é... tem essa parte aqui é mentira, perde o mandato, senador. A gente meio que já tem uma ferramenta pra lidar com isso. Por exemplo, esse lance aí que fizeram da fake news do nosso fórum, tá ligado? Eu tenho ferramenta pra correr atrás disso. Sim, calúnia, difamação. Eu posso ir lá e acionar meus advogados e fazer por vias legais. Ver que porra é essa aqui pra mim. Não precisamos de novas leis. Não precisamos de uma lei de fake news. Essa lei de fake news que o pessoal tá querendo lançar aí, não se engane. Não é pra acabar com a mentira na internet. Não vai acabar com a mentira na internet, velho. Você vai controlar 200 milhões de pessoas que há 24 horas por dia que elas postam, elas nunca vão mentir na internet? Não vai. Então, é uma ferramenta pra atacar inimigos políticos. É o que vai acontecer, na minha opinião, com essa parada. Já tá acontecendo. Bom, mas por outro lado, a gente tem que existe uma... Se bem que não existe uma corrente política que usa essa ferramenta, porque ela está sendo usada há muito tempo já. Essa ferramenta vai ser usada pelos caras que são donos do poder. Não importa se você é de direita ou esquerda. Se você bater com o establishment, e olha ali, esse cara aqui não sei quanto fez uma fake news, ele prende, eu não sei o que lá, entendeu? É aí para isso que a gente está evoluindo. A gente está evoluindo para dar ferramentas para que os burocratas poderosos hoje possam ter mais poder na nossa vida cada vez mais. E eu acho isso perigosíssimo.
Você sabe que, no fim das contas, uma das formas disso se resolver sem dar na mão de uma coisa estatal é a livre concorrência, né? Uhum. Porque onde tem livre mercado, naturalmente, isso vai ser evitado. Porque, tecnicamente, a gente poderia falar de alguém que está lançando um novo Facebook, entre aspas, e tal. Sim. Mas é muito difícil, porque os caras estão muito longe, né? É difícil. Muito. O Trump está lançando uma rede social. Né? E aí é fogo, porque é ele lançando. Aí, quer dizer, alguém que não é da linha de raciocínio dele vai querer entrar naquele negócio? Não. Entendeu? Complicadíssimo. Complicadíssimo. Pô, eu entraria só pra ver qual é. Cara, eu entraria e colocaria todos os meus vídeos lá porque eu quero estar em todas as redes sociais que existem. Foda-se. Então você não tá cansado, não. Você adora. Hoje eu tô cansado.